espaço Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre os mistérios dos crânios de cristal. Até muito pouco tempo, assim, só mais o meio esotérico, o pessoal ligado ao meio esotérico sabia dessas histórias, tal, mas depois que o filme Indiana Jones, né, e a caveira de cristal, né, o crânio de cristal foi lançado aí, né, no filme. Então todo mundo ficou interessado nessa história, o que é o crânio de cristal, o que é isso, a mística toda envolvendo esses crânios de cristal. Ok, no final do século XIX, né, alguns arqueólogos, alguns objetos considerados crânio feito de cristal começaram a ser encontrados, ok? Em alguns locais no mundo. O mais famoso desses crânios de cristal foi encontrado, tá, por um arqueólogo chamado Frederick Mitchell Hatch, tá? Um americano que fazia exploração, né, em 1924 nas Honduras Britânicas, que hoje é conhecido como Belize, aqui na América Central, nas florestas ali. Ele estava pesquisando e procurando umas ruínas maias de Lubatã. Tá? Conta a história que a equipe dele estava lá, ele tinha uma filha pequena, né, uma filha adotiva, chamada Anna Mitchell Hatch, né? E a história em cima conta, ninguém sabe se é verdade isso ou não. Hoje nós mostramos que é uma grande discussão sobre verdades e mentiras em cima desses crânios aí, tá? Ok. E conta a história que numa tardezinha ela subiu em cima do topo de uma pirâmide, de uma construção maia, tudo, né? Naquela época ainda tudo para se explorar, né? E ela viu de uma abertura, estava um sol muito forte, e ela olhou lá embaixo, ela viu um reflexo, uma luz vindo lá de baixo. E ela chamou o pai dela, gritou para o pai dela, falou que tinha uma lanterna lá embaixo, alguém com lanterna lá embaixo na caverna. Não, os caras subiram lá, olharam, viram o reflexo, abriram, começaram a abrir, mas a passagem não conseguia passar ninguém. Falaram, não dá tempo de mexer, vão dormir. Eles dormiram, descansaram. No dia seguinte eles foram lá, abriram e desceram a menina por uma corda, porque a menina era pequititica, ela cabia no buraco. Diz que ela desceu, quando ela voltou com um crânio de cristal na mão. Um crânio perfeito, tal. Aí numa exploração mais profunda eles acharam a mandíbula, porque a mandíbula é separada do crânio. Esse é o único crânio que é encontrado que a mandíbula é separada do crânio. Os outros que foram encontrados pelo mundo, ele está tudo ligado, conectado, né? Você vê os dentes e tal, não é móvel essa parte. Aí, uma grande discussão começou a acontecer. Conta a lenda, a história, que quando ele mostrou para os nativos maias que estavam ali, os descendentes, né, da região, nossa, os caras se ajoelharam no chão e ficaram 3 dias adorando aquela coisa, dizendo que era coisa dos deuses, dos antepassados, uma coisa toda doida, né? E ele teve que, na verdade, pegar esse crânio de cristal, fugir escondido, porque ele não poderia retirar, você sabe, essas coisas do país, né? Você não pode retirar do país material arqueológico e tal. E isso que ele fugiu, foi para os Estados Unidos com esse crânio de cristal, tá? E está em posse da família até hoje. A Anna Mitchell Hatch, ela morreu faz pouco tempo, né? A menina que encontrou esse crânio, hoje está na mão do marido dela, né? Um indivíduo que anda com o crânio para o mundo inteiro, certo? Em exposições e tudo mais. Tem até documentários nos canais a cabo, né? Que aparece esse cara que é desse crânio e tal. Bom. Então nós vamos tentar entender e fazer uma discussão aqui, né, bastante, vamos assim dizer, inteligente, não fanática. Porque hoje em dia, né, esse crânio já esteve no Brasil várias vezes, disse da Anna Mitchell Hatch, né, e
Os esotéricos criaram uma mística em torno desse crânio, como se ele fosse um crânio mágico, de uma energia fantástica, de uma vibração, promove cura, uma série de coisas. E todas as vezes que eles vieram no Brasil, as entidades que trouxeram ele eram uma organização, assim, ficavam no altar, todo mundo meditando, tá? Aquele processo todo esotérico em cima desse crânio de cristal. Ok? Muito bem. Então, hoje no mundo foram descobertos, né? Ok? Segundo 8 crânios. 8 crânios. Eles são diferentes, eles não são todos iguais. São feitos de cristal e tal. Mas segundo as análises do cientista, da ciência que botou a mão nesses crânios, existem 4 deles estão na mão, 5 deles estão na mão de particulares. E 3 estão em museus no mundo. Um está no Smithsonian, o Museu Smithsoniano, né, nos Estados Unidos. Outro está na França e outro está no British Museum de Londres. Ok? Muito bem. São chamados, a ideia de chamados os crânios antigos, os crânios dos antigos, tal. Bom, tem um problema. Existem 2 versões aí que nós vamos deixar bem clara. Existe a versão da ciência, a visão da ciência, ok? E a visão dos esotéricos e místicos. Ok? Muito bem. A maior parte dos crânios examinados em laboratório pela ciência, tá? Porque tem um problema, você não pode datar cristal de quartzo. Não tem como datar ele, certo? Porque é como uma rocha, você pega uma rocha, dificilmente você consegue datar a idade desta rocha. Não dá, é difícil. A não ser que você tenha um elemento orgânico, você só consegue datar elementos orgânicos. Ok? Entendeu? Então não dá para fazer teste do carbono 14, essa coisa toda, porque um cristal de quartzo não tem carbono 14. Você não vai conseguir datar por carbono 14, porque ele é quartzo. Né? Ele é sílica, né? Ele é silício. Entendeu? Ele é um cristal de silício. O quartzo é basicamente silício. Ok? Muito bem. Então, para a ciência, ok? A ciência sempre foi extremamente cética ao redor, né, dos crânios. A maior parte dos crânios analisada pela ciência diz que eles não são artefatos pré-colombianos. Que eles são obras, né, feitas agora, feitas recentemente, nesse século. Esculpido, tem marcas de escultura, aquela coisa toda de ferramenta, tal. Você está entendendo? Então eles não são objetos antigos, de 2, 3 mil anos, 1000 anos, de 12 mil anos, um alega que é da Atlântida. Então nós vamos discutir o que o esotérico alega e o que a ciência vê. Ora, o mais famoso desses crânios de cristal, que é o da Anna Mitchell Red, né, que é dessa mulher, ele só foi analisado uma vez pela ciência, que eles não deixam as pessoas botarem a mão, essa coisa mística e tal. Por um certo acidente, um curador, né, de obras de arte, na tentativa de avaliar aquele material numa determinada época nos Estados Unidos, se apossou desse crânio e aí, sem a Mitchell Red saber, ele mandou para o departamento da HP, científico da HP, da Hewlett Packard nos Estados Unidos, né, para fazer uma análise do cristal. Então foi a única vez que ele foi para um laboratório científico, uma análise. E a análise da Hewlett Packard, que os cientistas dizem, ele é extremamente sofisticado, estranho, né? Ele tem várias características diferentes, né? Ele foi feito de uma maneira que não dá para se fazer por povos primitivos, não teria condição de esculpir. E a linha dos cristais é uma linha muito sofisticada, muito diferente, como se ele fosse feito em gravidade zero, uma série de coisas, o crescimento do cristal, essa coisa toda. Nós já vamos tentar conversar. Então, esse crânio é um crânio mais, vamos dizer assim, adorado pelos místicos, é uma coisa muito doida, tá? Em volta dele. E a própria história é que ele seja um artefato pré-colombiano. Ok? Então, a ciência é extremamente cética na análise, e ela vai pegar esses outros crânios todos que ela teve acesso,
ela vai fazer o seguinte questionamento. Primeiro, e é verdade, nenhum dos crânios existe uma documentação farta de onde e como eles foram encontrados. Sabe? Não existe. Então só um diz que me diz, um falou e o crânio aparece, entendeu? Sacou? Cheirando o quê? Uma fraude arqueológica. Porque vocês têm que entender que no século XIX, no começo do século XX, as grandes descobertas arqueológicas, tanto no Egito, no México, em todo quanto é lugar, ela vivia povoada de fraudes, de artefatos, porque isso era comércio, era grana. Envolvia-se muito dinheiro na venda desse material arqueológico para museus e saída, essa coisa toda, principalmente no Egito. Quanta falsificação egípcia não teve, entendeu? De material egípcio, né? Então, porque isso dava muita grana. Então, fabricar esses artefatos aí, né? Dizendo, olha, encontrei numa escavação arqueológica, né? Isso aí valia milhões. Então, existia muita gente produzindo esse tipo de material e criando uma história mística ou uma falsa história sobre o material. Ok? Então, isso era muito comum. Por isso, o cuidado da ciência em afirmar, não, esse é um objeto realmente pré-colombiano, maia, e assim assado, patati patatá. Ok? Muito bem. Então, a ciência realmente ela é cética, ela não aceita esses crânios como objetos antigos, como os objetos com mais de 100 anos de idade, tá? E que tenha sido oriundo de culturas primitivas. Para ela cheira mais uma fraude arqueológica do que qualquer outra coisa. Tá? Mesmo que estão no museu lá em Londres. Mesmo esses, né, esses objetos que já é em torno de discussões e tudo mais, né, que a ciência tem acesso a qualquer hora para fazer investigações científicas e tudo mais. É a mesma história em cima do Santo Sudário, né? Esse Santo Sudário de Turim, ele tem um monte de controvérsias, né? É o santo, né? É o sudário de Jesus Cristo que envolveu Jesus, que é, não é, faz testes científicos, os caras acham que é da Idade Média, feito na Idade Média. E uma série de coisas que ficam aqui e acolá, aqui e acolá, né? A ciência de um lado e os esotéricos do outro. Muito bem. Vamos contar então para vocês essa história do crânio de cristal descoberto ali em Lumantã, né? Lumantã, em Belize, que tem a ver com os maias, pelo menos a região. Existem histórias, presta atenção. Também eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, certo? De um repórter, eu não vou defender nem esse lado nem aquele. Eu vou apresentar as ideias, nós vamos discuti-las, né? Existe um documentário que passou na Discovery esses dias, não faz muito tempo que eu assisti, e as pessoas chegaram à conclusão que o pai da Anna Mitchell-Hett, que é o Frederick Mitchell-Hett, que ele mandou fazer esse crânio, né, e criou essa descoberta para ele se projetar no meio arqueológico, aquela coisa toda, porque não tinha descobrido nada, aquela coisa toda, sabe, ninguém, arqueólogo que não descobre nada, né, aquela coisa fica no fundo, começa a ficar uma coisa meio complicada. Então, como se ele tivesse criado isso e fizesse a filha dele inventar essa história da descoberta toda, tal, né, foi fabricado nos Estados Unidos, assim, assado, em tal lugar, tal. Você está entendendo? Então tem toda uma aura em torno deste crânio que é difícil você aceitar ou não aceitar. Fica aquela coisa da fé. É aquela coisa da fé. Por exemplo, está aparecendo a Virgem Maria aqui em tal lugar. Você vai lá, ninguém vê nada, né? Só tem um cara lá falando que eu estou vendo a Virgem Maria, estou falando com a Virgem Maria. Aí o quê? É uma questão, ou você acredita no cara, ou você vai acreditar, questão de fé ou não. É uma coisa complexa, porque não envolve a capacidade e a percepção de todo mundo. E a mesma coisa esse crânio de cristal. Então vocês vão ver que muitos esotéricos, que energia, nossa, mudou minha vida, botei a mão nesse crânio e minha vida mudou. Então tem altas histórias. Então nós vamos ver do lado esotérico quais são as lendas envolvendo esses crânios de cristal. Vamos ver então a chamada lenda maia. Né? Muito bem.
Essa lenda maia, na verdade, não existe nada escrito. Se você for procurar algo sobre crânio de cristal nos maias, nas escritos maias, você não vai achar. Essa é uma lenda que vem de boca a boca. Os nativos, as pessoas falam, tal, e isso está sendo discutido. Que, na verdade, esse crânio de cristal ele é uma coisa que foi doada pelos deuses aos nativos maias, como um instrumento de alta tecnologia. Os ETs, os extraterrestres, na verdade, deuses para eles eram os ETs, que vinham do céu, desciam, entravam em contato com eles, e de repente, em determinado momento, ele deixou esse crânio de cristal, né, como presente. E esse crânio era um crânio, né, no meio de 13 crânios ao total, que foram espalhados pelo mundo. Com um único objetivo. Como o calendário maia e todo o conhecimento maia prevê um apocalipse planetário, aí que vai envolver toda a mística, né? Um apocalipse planetário, né? Que a Terra passaria por uma grande destruição. Esses 13 crânios de cristal, quando encontrados e colocados juntos, fariam o renascer da humanidade. Ele conteria o conhecimento cósmico, um conhecimento bastante substancial para reerguer e reconstruir a nova civilização. E vai mais longe a teoria maia. Então está envolvida com o Apocalipse e está envolvida com 21/12/2012. Tá? A hora que você vê alguns documentários por aí, livros, internet, você vai ver essa citação à história do crânio. Muito bem. Vamos continuar aqui a ideia. E conta a história que, na verdade, esses 13 crânios representariam 13 planetas. O número 13 ele é muito mágico para os maias, que a gente já estudou a cultura maia, o calendário maia, e o porquê do 13 dos maias, né? O número 13 é um número sagrado para os maias. E, na verdade, 12 planetas, né, seriam planetas extraterrestres. Até o 13º planeta seria a Terra. E eles simbolizariam, então, essas 12 raças inteligentes, esses planetas com raças avançadas, civilizações avançadas, e a Terra seria considerada por eles o planeta das crianças. Né? O planeta de uma raça mais primitiva, mais infantil, de uma juventude evolutiva. Né? E que esses crânios teriam sido, então, produzidos com o conhecimento, cada crânio teria nele o conhecimento de um mundo, de uma civilização. Que foi dado de presente, deixado na Terra para a civilização futura, que seria pós-apocalíptica, essa coisa toda. Então essa é a lenda envolvendo esses crânios de cristal, sendo de origem extraterrestre, ou seja, não teria a capacidade humana fazer esse material. Esse material armazenaria informações de alta tecnologia, de alta sofisticação. Poderia ter um conhecimento planetário inteiro, de uma civilização inteira, contida dentro desses crânios. Como isso? Isso é possível, professor? Bom, veja bem. Vocês sabem que todos os chips de computadores, os chips de memória de computadores, né, sofisticados que nós estamos usando hoje, na nossa mais moderna tecnologia, é feita do quê? De cristal de quartzo. Ok? Deixa eu explicar para vocês. Hoje se consegue, numa área de 1 centímetro, né, quadrado, 1 centímetro quadrado, você reduz circuitos aqui a nível atômico. Né? Você constrói, você coloca num chip cerca de 30 milhões de transistores. De transistor. Numa coisa de 1 centímetro quadrado. A central de memória do seu computador, do seu PC, né, aquela coisa toda, o chip parece um negócio grande, mas isso aqui é o encapsulamento dele,
né? Mas lá dentro o chip mesmo é só 1 cm². Tá? Cheio de perninha aqui, aquela coisa toda, né? Que vai ter as ligações eletrônicas aqui, elétricas nele, tal. Mas você vê um chip desse consegue guardar livros, bibliotecas inteiras quase. O que é o seu pendrive hoje que tem 30 GB, 50 GB? O seu pendrivezinho que grava música, informação, pode ter livro inteiro, né? Você põe ali imagem, tudo naquele pendrivezinho, é um cristalzinho. Só que vou te explicar uma coisa. A nossa ciência e nossa tecnologia, ela só consegue usar uma única camada na superfície do cristal de quartzo. Vocês sabiam disso ou não? É uma camada. Só na superfície do cristal. Ela usa aquela camada de superfície. Os cientistas estão desenvolvendo uma tecnologia hoje chamada nanotecnologia. Eles querem construir super memórias de computador ou super chips. Mas aí eles vão tentar usar o cristal em 3 dimensões. O que significa isso que eu vou falar para vocês? Então, ao invés de eu usar apenas a superfície do cristal, eu usaria todas as camadas atômicas de um volume. Eu pego um cubo, agora seria o seguinte, né? Ó, eu pegaria, né, um cubo, não é verdade? Ou seja, e, na verdade, eu não vou usar só, o chip está usando só essa superfície aqui. Né? Agora você tem que entender que você pode pegar um volume agora e cada camada atômica, cada camada de átomos aqui, seria um chip encavalado em cima do outro. Só que vocês conhecem quantas camadas atômicas existem em 1 cm cúbico. Se você pegar 1 cm cúbico, é trilhões, é um número, vocês não têm noção. Então, se você pegar um cristal, uma raça, que conseguiu desenvolver essa tecnologia de fazer um chip de memória em 3D, né, que a nossa tecnologia já está conseguindo fazer algo assim, nós estamos engatinhando na tecnologia eletrônica, de informática, de microprocessamento. Imagine quanta informação você conseguiria guardar e armazenar em 1 cm cúbico de um cristal de quartzo. Extremamente puro, extremamente estruturado. Daria para gravar realmente a história de um planeta. Tem um filme muito interessante, uma das séries do Jornada nas Estrelas, lembra do Dr. Spock, do Dr. Kirk, aquela coisa toda? Então tem um filme que eles chegam na órbita de um planeta, e um planeta que eles estão em guerra, um conflito entre eles, lá, uma guerra civil interna e tal. E um dos rebeldes foge do planeta com um cristal na mão. Um cristalzinho desse tamanhozinho assim. E a polícia do planeta tudo atrás do cara, porque ali estava todo o conhecimento do planeta, toda a sabedoria do planeta estava naquele cristal ali, o nego tinha roubado ele. Entendeu? Aí vem aquelas coisas, mas como, né? Para que a gente que é leigo, todo o conhecimento de um planeta, de uma civilização, pode estar contido na mão de um cristal, o cara está no bolso. Da mesma forma, de vocês andar com pendrive hoje. Se você tiver um pendrive que tem, na verdade, o seu chip de memória é um cubo de alta tecnologia, a quantidade de armazenamento de dados, você não tem noção. Você está entendendo? Então, poderíamos pensar na hipótese, vamos assim dizer, que esses crânios de cristal seriam, na sua estrutura, um símbolo, né? O símbolo da cabeça, da inteligência humana, aquela coisa toda, do humanoide e tal. E os extraterrestres de alta sofisticação colocou numa área desse crânio de cristal exatamente um chip cúbico de alta tecnologia com alta informação. Só que até agora, né, não existe como acessar essa informação. Né? Como que eu acesso? Qual que é a máquina para tirar isso aí? Porque, na verdade, hoje você pega o seu... Tem aquela pontinha USB que você espeta no seu computador, certo? Tem a conexão, vai no computador seu, lê toda aquela informação que está no seu
pendrive, né? Mas aqui não tem saída USB no crânio de cristal para você enfiar ali para o seu computador ler. E outros instrumentos não têm a mesma linguagem, né? Você tem que conversar. Você sabe que hoje em dia você pega um computador da Apple, ele não conversa com o PC, certo? As coisas não dão certo, porque são projetos diferentes, aquela coisa toda, né? Entendeu? Então aqui também, aqui você teria que ter qual que é o hardware, né, que vai ler essa informação que está aqui. Ou será que esta informação, vamos chegar a uma coisa mais sofisticada. Como é que uma raça avançada faria para armazenar dados e como acessar dados deste objeto? Vamos imaginar que, como eu já disse para vocês, o crânio é só um objeto simbólico, né? Da mesma forma, hoje em dia, você já viu que vocês têm pendrive de tudo quanto é formato? Né? Tudo quanto tem de bichinho, de pelúcia, enfia o pendrive, tem tudo quanto é formato o pendrive, certo? Para criancinha, cor-de-rosa, aquela coisa toda, né? Então, vamos supor que os ETs avançados fizeram essa ideia do crânio de cristal como um chamativo estereótipo apenas, né, simbólico, para os povos da Terra, que são povos meio primitivos, aquela coisa toda, né? E você teria, né, o crânio, está lá o crânio, aquela coisa toda, não sei desenhar, sou um péssimo desenhista, se fosse o crânio, isso aqui, lá dentro nós teríamos a área de memória verdadeira, de onde estaria realmente todos os dados gravados. Tá? Alguns esotéricos dizem o seguinte, que esta informação, ela é acessada telepaticamente. Somente alguns sensitivos e paranormais especiais que poderiam sintonizar esse crânio e ele poderia acessar essa informação através de sua própria capacidade psíquica e mental. O hardware seríamos nós mesmos, não uma máquina, não um computador, mas seríamos nós mesmos acessando um banco de dados telepaticamente, mentalmente. Tá? Então, aí nós teríamos realmente algo sofisticado de alta tecnologia. Ok? Muito bem. Uma outra hipótese de uma origem avançada desse instrumento, desses crânios, né? Como não há possibilidade de datá-los, saber quando eles foram produzidos, que época eles foram produzidos, existe também a hipótese, né, esotérica, claro, né, de ser um objeto atlante. Desculpe. Oriundo da antiga civilização da Atlântida. Na verdade, né, eu próprio, no meu trabalho, Projeto Terra, eu falo muito sobre essa questão da história da Atlântida. E, após a grande cataclisma na civilização Atlante, você tem um período que nós chamamos da Era da Luz. O Comando Astar assume, e nós temos, em 2000 anos de história após o afundamento da Atlântida, né, há cerca de 12 mil anos atrás, nós temos o cataclisma atlântico, e 2000 anos depois, nesse período pós-Atlântico, nós temos o grande período de auge evolutivo da Atlântida. Então seria o seguinte, nós teríamos uma linha do tempo, mais ou menos assim, aqui uns 15 mil anos atrás, aqui uns 12 mil anos antes de Cristo, né, claro. Aqui nós teríamos o dia de hoje, e aqui teria acontecido o grande cataclisma Atlante. E após, eu sempre falo, num determinado período, que dura mais ou menos 12 mil anos, vai até 10 mil anos antes de Cristo, nós teríamos aqui um período chamado período da luz, assumindo o comando Astar. Aí a grande interação entre o plano material e o plano espiritual, a grande abertura cósmica, a abertura dos extraterrestres, toda essa coisa toda. E aqui nós teríamos uma evolução científica e tecnológica na superfície da Terra jamais vista por nossa civilização. Aqui, deste período, é que é aventado a construção das grandes pirâmides no Egito. Tá? Todas as grandes construções, Machu Picchu, por exemplo, as partes de pedra mais sofisticadas, aquelas instalações das pedras que você enfia
as pedras moldadas com uma perfeição incrível, a Porta do Sol, os grandes módulos gigantes, é também desta época. Okay? Após o qual a civilização toda partiria para as estrelas, abandonaria a experiência terrena, a superfície, voltaria para as dimensões astrais, e a Terra, após esse período, ela entraria então novamente num período de civilização primitiva e experiência kármica. Então aqui, esses crânios de cristal poderiam muito bem ter sido produzidos aqui, neste período. Esse período Atlântida de grande avanço, de grande consciência cosmológica e espiritual. E deixado para cá. Ok? Muito bem. Então existe uma história, uma lenda, de que esse crânio, ou vários desses crânios, teriam sido objetos dessas épocas. Muito bem. E esses crânios, quando eles viajam pelo mundo, através de seus curadores, né? Inclusive o crânio da Anna Mitchell-Hert, que é muito famoso, já esteve no Brasil várias vezes, aqui em São Paulo, com grupos esotéricos, cria-se uma verdadeira mística mesmo, ritualística em torno desses crânios. Como se eles fossem realmente algo de extrema ciência, tecnologia, sensitivo, todo mundo em volta, aquela coisa. Diz que é uma energia, irradia uma energia fantástica, cósmica, de outro mundo. Eu não posso dizer nada porque eu nunca estive perto de um, fisicamente, tá? Para tentar dizer a minha experiência em si, né? Então, na verdade, eu estou aqui também, não é para desmistificar nada. Eu estou mostrando as ideias e os fatos, cada um vai ter que analisar de acordo com a sua experiência, com a sua visão de mundo, né? Existe a possibilidade de falsidade? Existe. Existe a possibilidade de um fanatismo também? Se você chegar perto de um crânio desse, não sente nada, não sei nada, né? Você vai engolir a informação que estão te passando, porque você também não consegue ir a fundo, investigar a fundo toda aquela situação, né? E tudo mais. Então, neste mundo, né, nós temos que pensar. Vamos supor, será que os extraterrestres agiriam dessa forma? Qual o objetivo de deixar um crânio de cristal? Sabendo que ninguém ia fazer nada com ele, né? Em primeiro lugar, se é de uma alta tecnologia, muito sofisticada, ninguém vai fazer nada com ele, né? Vai servir para essa especulação toda, né? Esse jogo de informações. Qual o sentido disso? Um presente apenas para uma civilização, para uma cultura, apenas um presente simbólico, tal, né? A única diferença que esse crânio de cristal apresenta, que os esotéricos também discutem, os outros, você sabe que o ser humano, se você olhar o crânio do ser humano, ele tem divisões, costura, como se fosse costura, né? Você sabe disso? Que a moleira tem que fechar, aquela coisa toda da criança, quando você tem o parto. Então você tem no crânio, né? Se você fosse redondo, o crânio é mais ou menos umas coisas assim, tem umas marcas assim, não é verdade? Você já viu? Como se fossem placas que dividem o cérebro. Que depois de um tempo, quando a criança nasce, ele vai grudando, colando e ficando extremamente resistente, né? Ok? Mas todos os outros têm esses desenhos. Mas o crânio da Mitchell-Hert não tem. Ele é liso. Não existindo essas configurações. E qual é a alegação dos esotéricos? Que ele, na verdade, representa um ser perfeito, que não nasceu. Ele não nasceu, ele foi, de alguma forma, ele não nasceu assim, de um parto normal, não houve evolução de criança, um estado de criança. Seria um cérebro, um crânio perfeito, né? Sem essa fase estrutural e tudo mais. Tá? Essa é uma alegação desse famoso crânio da Mitchell-Hert. Muito bem. Essas alegações apocalípticas, né? De que, quando esses crânios fossem colocados juntos, vamos ver essa afirmação agora. Nós teríamos que achar os 13 crânios. Disse assim, se a Terra passasse por uma destruição cataclísmica, catastrófica e tudo mais, e se esses 13 crânios fossem recapturados, né, estruturados e colocados ali em círculo, a história diz que teria que ser assim.
um no centro e os outros colocados de uma certa forma para interagir, né? Eles dizem que aconteceria um fenômeno aqui que eles automaticamente iriam se comunicar um com o outro, criar um foco de energia e a partir desse centro ele irradiaria uma energia para o planeta de tal forma que ele recuperaria todo o planeta Terra. Essa seria a lenda. Ele recuperaria toda a estrutura do planeta Terra, todo o desastre, toda a poluição, né? E seria, vamos supor, uma máquina que impediria praticamente o juízo final. Algo semelhante a essa história aí, vocês assistiram aquele filme, né, chamado... é Apocalipse mesmo, né? Ou não? Como é que chama? O Quinto Elemento. Sabe o Quinto Elemento, com Bruce Willis, tal? Tem aquela história, vem aquele objeto para chocar com a Terra, né? E o cara, das arqueologias antigas, descobre um instrumento antigo, uma máquina antiga, né? Que seria uma arma, né? Para expulsar aquele asteroide que estaria vindo contra a Terra. E o quinto elemento, na história, eles tinham 4 elementos, a máquina tinha conta, e faltava um no centro, para fazer a máquina funcionar. Só que esse quinto elemento era o quê? Era o amor. No filme simboliza o amor, quando a menina solta aquela lágrima, né? Aquele amor, aquele lá que vai acionar a máquina. E o quinto elemento era aquela moça, na história toda do filme, né? Ela é o quinto elemento que vai fazer disparar a máquina funcionar e impedir o apocalipse planetário na Terra. Esses crânios de cristal, segundo essa lenda esotérica também, ele seria realmente o que poderia impedir, né, o planeta de entrar num processo apocalíptico sem precedentes. Ele impediria isso. Bom, agora, eu como um bom esotérico, tendo uma visão de um outro ângulo das coisas, mais espiritual, mais transcendental, você pergunta, você acredita nisso, nessa questão? Não. Eu não vejo, os extraterrestres não operam deste jeito. E vou explicar por quê. Vou colocar minha ideia, minha opinião sobre os crânios e tudo mais. Tal. Veja bem, a verdadeira filosofia dos grandes mestres da luz, a filosofia de Jesus, a filosofia de Buda, a filosofia de Krishna, Lao Tzu, os grandes avatares da humanidade, eles nunca criaram na humanidade uma expectativa de que o externo a você é que vai resolver todos os problemas da humanidade. Presta bem atenção no que eu estou colocando para vocês. Tá? Então, na verdade, muitos esotéricos estão criando o quê? Uma adoração ao crânio de cristal. Ou seja, substitui um santo, substitui um objeto, que agora este objeto de poder. Ou seja, você constrói um objeto de poder, como se fosse um talismã, um objeto qualquer, mas esse objeto de poder estando fora de você. Então, sem ele eu não sou nada. Aquela velha história. Você está entendendo? E eu, particularmente, eu não concordo com esse tipo de ideias, de práticas espirituais. Né, de dar a um objeto, ou algo, um poder a ele, dar um poder a ele, na qual eu não tenho sozinho. Os grandes mestres como Buda, Lao Tzu, Confúcio, Jesus, todos eles não concordavam com esse tipo de coisa. Eles sempre nos ensinaram que o verdadeiro poder vem de dentro de você. Ele está dentro de você. É esse poder que você tem que buscar. É esse templo que você tem que venerar. É a tua própria essência, a tua própria alma. Isso é importante. É isso que você tem que buscar. Isso é a verdadeira. Como as pessoas elas não estão acostumadas a isso numa sociedade capitalista de consumo, uma sociedade materialista de consumo, elas estão acostumadas a comprar as coisas do supermercado. Certo? Então, quando ela encontra um objeto desse, é como se fosse mais um objeto que ela vai comprar para esse objeto fazer tudo o que ela deveria fazer. O que ela deveria conquistar. Ok?
Então, eu, por exemplo, particularmente, como eu tenho uma visão de uma experiência com seres extraterrestres de uma forma sutil, de uma forma espiritual, eu não vejo por que eles fariam isso. É sem sentido isso. Tá? Eu não vejo um crânio como um instrumento de alta tecnologia. Nem teria sentido, porque para nós não teria sentido nenhum, porque ninguém conseguiria acessar essas informações, e mesmo que acessasse, seria uma confusão na mente do cara. Que os nossos paranormais e sensitivos que nós conhecemos são mais confusos do que qualquer outra coisa. Acessar um banco de dados extraterrestres, você não vai entender nada como é que é. Você não entende como é que é as ideias, uma informação. É a mesma coisa, se eu pegar você aqui, existe muito disso, é muito interessante. Sabe, se tem um filme, um seriado no sci-fi, muito famoso, chamado Stargate. Tá? Inclusive, até no Stargate Atlântida foi explorado o crânio de cristal. Certo? Chega lá, o cara encontra o crânio, tal, nas construções atlânticas, aquela coisa toda. Esse crânio foi muito explorado em vários filmes, em várias séries de ficção científica. Mas esse filme tem umas histórias interessantes, que o cara descobre o portal estelar e ele viaja para muitos outros planetas, certo? Aí, de repente, tem uma série, um seriado, que ele se transporta e cai num planeta muito avançado, uma tecnologia, só que não tem ninguém. Está vazio. Aí, eles entram numa biblioteca. Só que essa biblioteca é de alta tecnologia, computadores, máquinas, sabe? Tipo... Aí eu pergunto, o que você vai fazer com aquela informação daqueles equipamentos? Claro que você não vai, não é que nem aqui, você vai pegar um livro, abrir o livro e ficar lendo. Biblioteca para vocês é pegar livro de papel. Livro de papel é só a raça primitiva que usa essas coisas. Raças avançadas seriam computadores, tal, você acessa por imagem ou 3D. Mas é 1 bilhão de informação, 1 trilhão de informação. Um homem comum acessando aquela biblioteca, mesmo com aquele instrumento eletrônico, para você entender aquilo, certo? O próprio seriado Stargate Atlântida é a descoberta da Atlântida. Então os caras passam pelo portal e entram no mundo numa puta tecnologia, fica tudo desligado, os caras têm que fazer funcionar aquilo. Demoram, eles falam, nós estamos aqui, nós vamos demorar 1000 anos, no filme fala, e nós não vamos botar todos os equipamentos para funcionar, nós não sabemos como é que funciona. Entendeu? Então é a mesma coisa. Imagine se eu, paranormal, Zé da Esquina, Zé João, sozinho, acessar mentalmente um banco de dados de um crânio de uma civilização avançada. Só vai dar caca. Está entendendo? Eu não vou saber. Eu não vou entender nada desse negócio. A matemática, a linguagem, tudo é sofisticado. Tudo não tem nada a ver comigo. Entendeu? Então esses filmes, ficções, são bons para mostrar o quanto que nesse nosso atual estágio de percepção tecnológica e tudo mais, quando eu acesso uma coisa muito avançada, eu não tenho o que fazer com aquilo. Entendeu? As informações são muito sofisticadas, vai demorar séculos para eu decifrar aquilo e saber para que serve. Entendeu? Nesse filme Stargate Atlântida é muito bom que ele viu umas máquinas lá, uns treques, eles demoraram mais para saber o que faz essa máquina. Para que esses caras construíram isso? Porque na história do Stargate Atlântida é muito legal que a civilização Atlante, eles chegaram a um nível de compreensão da vida e tecnologia que eles descobriram o plano espiritual. E todos eles ascensionam. E quando eles ascensionam, eles largam tudo aqui embaixo, funcionando, tudo funcionando. E eles vão embora. E um pouco se lixando para a tecnologia que eles deixaram na superfície do planeta, porque eles ascensionaram para o plano espiritual, para o plano astral. E aí os terráqueos passam pelo portão e chega, está tudo lá. A cidade inteira, toda a tecnologia largada, as traças. Só que tudo funcionando. A fonte de energia dos Atlantes era uma fonte interminável, não acabava nunca. Então, 10 mil anos depois, ele chega no lugar. Só que a cidade da Atlântida não era a Terra. Era um outro planeta distante. Entendeu? Mas aí a história vai rolando, que é ficção, é história, né? Tal. Mas só para vocês entenderem o que é você ter acesso a informações muitos anos na sua frente, de uma tecnologia milhares de anos na sua frente. Você não tem o que fazer com aquilo. Por isso que eu estou dizendo, mesmo que esse crânio de cristal seja um banco de dados sofisticadíssimo, de uma raça extraterrestre e tudo mais,
Não serviria para nós. Você não sabe o que fazer com a informação. Você tem que ter um milhão de cientistas trabalhando, discutindo, debatendo, para depois, daqui a 100 anos, a gente entender como é que faz com isso. Agora, o paranormal sozinho, entra ali com a mente, conecta, não é bem fácil, a coisa não é tão simples. Então eu já questiono esse processo. Eu já questiono até a validade do que seria esse crânio em si. Tá? Tudo bem, até aí tudo bem. E com relação a curas, as pessoas dizem que esse crânio irradia uma energia de cura, as pessoas em meditação, em vibração, seriam curadas de doença, uma série de coisas, como nessa coisa vai no ar. Aí eu falo assim, a mesma coisa quando você vai numa aparição da Virgem Maria. Está todo mundo naquele poder de fé, concentração, meditação, acontecem curas. Né? Vai lá no João de Deus, que faz operação cirurgia espiritual, tal, também acontece curas, é um campo de cura. Se você criar um campo de cura, não importa o que você põe aqui na frente. Se é um crânio de cristal, se é a estátua da Virgem Maria, se é Jesus, se é Buda. Quando todos estão vibrando em oração, em meditação, em concentração, é claro que nós vamos atrair forças do plano espiritual, que vão intervir, vão realizar curas, vão realizar fenômenos. Óbvio. Então isso não tem nada a ver com o crânio em si. Não é ele a ferramenta da cura, o instrumento da cura. Eu posso explicar a cura por um outro aspecto. Tá? Então, eu acho que nós não devemos dedicar poderes a coisas e objetos que não merecem ter esse poder. E depois, a minha visão da coisa é uma visão muito diferente. Todos vocês que acompanham o meu trabalho, já há muito tempo, através das palestras, através dos DVDs, né? Sabe que eu sempre tenho uma visão muito diferente, né? Inclusive dessa história dos ETs, Hangar 18, né? Incidente em Rosa, o ET de Varginha. Você sabe que eu tenho uma opinião completamente diferente sobre esses casos. E em relação a esse crânio de cristal, também. Porque, veja bem, a minha visão é essa. Todos sabem que eu tenho uma visão extremamente esotérica da superfície terrestre, da visão da Terra, que é essa, que está no projeto Terra. Então, e é a visão bem espiritualista. Por exemplo, vocês viram, todo mundo assistiu o filme Nosso Lar. Ok? Então nós temos uma vida, cidades astrais. Nós temos uma vida no plano espiritual. Né? Nós temos aqui uma dimensão que a gente pode chamar de umbral. O penumbral. Um plano que a gente pode chamar de um plano da luz, o plano dos ascensionados, ok? E o próprio plano de comando, que comanda toda essa experiência humana na Terra. Então veja bem, os verdadeiros ETs, a verdadeira sabedoria de nosso planeta, está aqui, é indiscutível, está aqui. No umbral não está, no umbral só tem espírito perdido, confuso, como nós aqui na superfície. E na superfície terrestre também, só tem gente nas trevas perdida e confusa. Entendeu? Então toda a sabedoria, todo o conhecimento que se manifesta na superfície terrestre está sob o controle dessas inteligências aqui. Entendeu? Então, na verdade, a Terra é uma escola para a alma. As almas estão vivendo experiências aqui, morando em cidade, depois elas descem. Reencarna no corpo, vive um tempo, desencarna, ok? Então nós não podemos esquecer disso. Se você se esquecer disso, você não entende absolutamente nada do que se passa. Qualquer fenômeno que trazem para você, como o disco voador, o UFO, qualquer outra situação, se você não olhar desse ângulo, você não entende. Vamos olhar desse ângulo a história do crânio de cristal. Aparece um crânio aqui. Qual que é a origem desse material? Se você falar, Laércio, é extraterrestre. Mas qual visão que você tem de extraterrestre? Você tem a visão de um extraterrestre como? Um alienígena que vem das estrelas, com uma máquina, um disco voador, chega aqui, não tem nenhum conhecimento disso aqui, Ele não sabe que o planeta Terra tem um comando planetário, tem um plano espiritual, que as pessoas reencarnam aqui, que a verdadeira experiência está aqui. Então a maior parte das pessoas que tem uma visão de ET materialista, o ET que morre, acabou tudo, não tem vida após a morte, é um ET que morre no planeta dele, também não tem vida após a morte. Então é a chamada visão científica, materialista do mundo. É esses filmes que vocês ficam assistindo, Jornal das Estrelas, Guerra das Estrelas, todo mundo morre, se mata no céu, e não tem vida espiritual, não tem mais nada, né? Então essa se torna uma visão pobre da ficção científica, uma visão pobre
do mundo espiritual. Agora, isso é coisa de americano, porque o americano, em grande parte, ele não tem essa visão esotérica. Agora, precisou o Brasil, né? Um médium lá de pequenininho, pobrezinho, escreveu um livro, né? Para mostrar como é que é realmente a experiência humana na Terra. Chico Xavier, aquela coisa toda, mostrar para o mundo que é assim. Né? Que você tem uma outra natureza. Então você tem que olhar o ET nessa jogada. Então o ET é o cara que já está aqui. Ele cuida da experiência humana há milhares de anos. Se você pensar, opa, tem um crânio de origem extraterrestre, você tem que perguntar por que esse cara aqui pôs esse crânio. Qual a função? Qual o objetivo? Né? Porque, na verdade, a morte é mais esclarecedora do que vocês podem imaginar. Quando a gente morre, muitas das verdades começam a ser apresentadas para nós. Porque a grande verdade, a grande sabedoria da existência humana está nas planos da luz, está aqui para cima. A superfície da Terra, você não tem sabedoria, você não tem mestres. Então, por isso que a minha visão é uma visão mais transcendental de tudo isso. Né? Os grandes mestres, os grandes avatares espirituais, eles não vão legar a este objeto a salvação do planeta. Pode parar com isso. Eu não tenho essa visão de que os crânios vão salvar o planeta, depois que juntar os 13, vão... Não, para mim isso é uma bobagem generalizada. Vocês me desculpem, amigos esotéricos, que possam ter esta visão dos crânios, mas eu não tenho. E outra, eles não, do ponto de vista técnico, eles não servem para nada. Ele é um objeto que não sei quem fez. Eu não ponho minha mão no fogo para mostrar que esses crânios são de origem extraterrestre. Não ponho. É muito mais razoável acreditar que esses objetos foram feitos no século XX. Sabe, de alguma forma, você pode fundir. Hoje a gente funde cristal. Hoje, se você pega cristal, você funde, você bota no molde depois, você funde ele e tal. E dependendo das condições, você cria um cristal com uma perfeição muito grande. Tá? Mas não dá para discutir certas coisas, porque principalmente não deixa a gente analisar o cristal dela, o crânio dela, né? Levar para um laboratório realmente sofisticado hoje e botar a coisa para discutir. Então fica uma mística em torno, fica toda aquela coisa mística, esotérica, e o cara ganha com isso, né? Por isso que ele não bota para a ciência, porque desmistificar o crânio dele, ele perde tudo, ou seja, né, a fonte de renda dele, perde toda a mística envolvida na história. Então é importante nós entendermos que o plano espiritual, ele não ia alegar para um objeto material a experiência humana, a necessidade humana. Eu vejo muito mais assim do meu trabalho interior zen. Eu acho que o verdadeiro crescimento do ser humano está numa busca interna. Você é Deus, conhece a ti mesmo, você vai encontrar Deus dentro de você. Você vai encontrar essa alma eterna. Você vai se lembrar de todas as suas reencarnações anteriores. Você vai lembrar da sua natureza cósmica e transcendental. Você vai lembrar que você é um ET. Que você é um cara que veio de órbitas distantes para viver uma experiência passageira na superfície terrestre. E como qualquer ser das estrelas, você vai partir um dia. Você vai ascensionar e vai partir. Né? Então, essa é a verdadeira visão de nossa natureza em relação aos ETs. Então é aquela pergunta, né? Se todos nós nascemos, crescemos e morremos, viver uma experiência espiritual, e a verdade está aqui, por que as inteligências extraterrestres estariam preocupadas em construir, deixar algo aqui, no plano das trevas? E ainda um objeto que você nunca sabe para que serve. E como utilizá-lo. Não tem sentido. Né? Se eu fosse uma raça avançada, eu não faria isso com uma tribo indígena. Imagine você chegar numa tribo lá do Xingu, que nunca viu um ser humano na vida, lá no meio da Amazônia, você lá chega e deixa um notebook para ele. Pá! Daqui 1000 anos vocês saberão para que serve. Pô, né? Tem sentido. Né? Então, é a mesma coisa, chegar um ser de alta avançada, deixar um objeto qualquer para nós aqui, que para nós nós não conseguimos dizer que ele é de origem extraterrestre, porque não tem uma tecnologia, nem é um objeto de pedra. Né? Okay? Pode ter sido feito de uma forma sofisticada, né? Mas é um objeto de pedra que para nós não significa nada a não ser um símbolo, a não ser uma questão simbólica apenas dentro dessa questão. Então, eu tenho essa visão, né, que eu quero compartilhar com os meus ouvintes, essa visão mais transcendental, mais esotérica. E nessa visão mais transcendental, mais esotérica, esse crânio de cristal ele passa a não ter muita importância.
né? Eu achei muito interessante, olha, eu achei muito interessante um documentário que eu assisti esses dias nas TV a cabo aí, nas TVs a cabo. E o documentário era o seguinte: pessoas, o termo se chamava, o título se chamava Falsos Profetas. Então, na verdade, eles começaram investigando pessoas no mundo que se dizem ser a reencarnação de Jesus Cristo. Então tem várias pessoas no mundo, um pastor no México, outro nos Estados Unidos, não sei aonde e tal, você está entendendo? Que se afirmam categoricamente que são a reencarnação, que é Jesus Cristo que voltou. Né? Aí eu até fiquei pensando, o que diria o Henrique Cristo diante de tudo isso? Né? O nosso Henrique Cristo aqui brasileiro. Falando, não, você bota o negócio aqui, fazer uma convenção, botar todos esses que se dizem Cristo junto e um conversar com o outro, e aí, quem é quem aqui agora? Porque vai ter um monte, porque não tem um só, né? Entendeu? Vai ser uma discussão, quem que é o que? Não, sou eu, não, sou Joe, e aquilo, né, aquela coisa toda complicada. Né? Porque e a gente vai começar, e outra, cara, milhões, milhares de seguidores, é um negócio absurdo. Tem um que tem cerca de 6 milhões de seguidores. Ele aparece com aquela roupa de Jesus, aquela barbinha de Jesus, toda, tipicamente o cara de 2000 anos atrás, aquela figura. E chega lá, fala meia dúzia de palavras que qualquer um falaria. Não precisa nem ser um Jesus para falar aquelas palavras, né? Ah, vocês têm que ser bons, vocês têm que desenvolver o amor, vocês têm que fazer... Precisa vir Jesus para falar isso para nós de novo? Não precisa, né? Então, sabe saber disso. Entendeu? Então, vira um culto. Culto, uma ideia, uma imagem, da mesma coisa que o crânio. Ele passa a ser um culto, eu vou cultuar o crânio. Agora as pessoas vão cultuar aquele que se diz que é o Jesus, que é o avatar que voltou. Você está entendendo? Só que tem outro lá que fala a mesma coisa. Não, eu sou Jesus encarnado no México, pá, milhares de seguidores também. Agora, quem está louco na história? Não. Tanto o cara que se diz Jesus, quanto o cara que está seguindo ele. Os milhões que estão seguindo o cara. Porque aquela velha história. As pessoas... Um grande mestre indiano disse uma vez que as religiões de massa dão muito conforto às pessoas. Porque é muito fácil, quando você tem um monte de gente ao seu lado, seguindo no mesmo caminho, dá uma falsa sensação de segurança, de que você está no caminho certo. Porque a coisa mais difícil para o místico é seguir sozinho, uma jornada solitária para dentro dele. Ele tem uma sensação de solidão muito grande. Isso é muito difícil, você acreditar que está no caminho certo. Por isso que as religiões de massa é um caminho muito mais fácil. As religiões de massa, vai lá, está todo mundo, milhares de pessoas gelhadas, todo mundo dando as mãos, sabe? E é muito mais fácil seguir um Jesus, mesmo que ele seja falso, porque eu deposito nele a minha esperança, a minha salvação. E eu não faço nenhum trabalho interno para conquistar essa elevação de consciência. É muito fácil seguir. Porque o caminho está pronto, eu não tenho que fazer nada. E é isso que as religiões de massa oferecem. Bispo Macedo, todos esses bispos que estão por aí, não quero citar nomes, porque não é o meu trabalho citar nomes, mas todos vocês sabem, as religiões de massa, todos esses bispos que profetizam alguma coisa, vai todo mundo lá. Né? Meu, o mais engraçado que eu assisti também foi os chamados pastores mirins. É um molequinho, desde molequinho de 5 anos de idade, com o microfone na mão, que Deus, que está aí pregando, aquela coisa toda. Mas aí o que foi mais engraçado, quando a televisão botou a mão na boca, uma entrevista com o molequinho, falou, eu gostaria que vocês fossem no meu culto, assistissem o meu culto e fizessem doações. Isso é o mais importante, que vocês façam doações. E pode comprar o meu CD também aqui, que é o meu CD da pregação. O moleque, 5 anos de idade, falando essa bobagem, cara. Aí eu pergunto, pregador? Coisa nenhuma. O cara está vomitando um monte de palavras que alguém falou para ele. Mas vem de dentro, vem da alma, é um ser evoluído, é um cristão? É não, coisa nenhuma. Uma bobagem generalizada. E a humanidade cai nessa, vai tudo em cima disso. Né? O moleque é um prodígio, Deus está falando através da boca dele. Ah, Deus não falaria tanta bobagem assim, né? Entendeu? Então as coisas começam a ir por um caminho. E as pessoas não acordam. Elas têm que construir pessoas, ideais, objetos para resolver o problema dela, que elas não fizeram, porque elas querem ser salvas.
A ideia da salvação. Eu vou fazer até uma palestra com o título Salvação, seja salvo. Aquela coisa, como ser salvo. Porque todo mundo quer vender o peixe, né? Como ser salvo, como se salvar. A salvação está aqui na minha igreja. Você vem aqui na minha igreja que você será salvo. Elas vendem para você uma salvação porque você se julga condenado. Quando você se julga um condenado, um pecador, você necessita ser salvo. Então você procura, você compra essa salvação de alguma forma. Mas se eu mostrar para vocês que ninguém nesse planeta está condenado por nada, e ninguém é pecador no sentido clássico da palavra. Eu retiro todo o demônio, eu retiro todo esse mal, e você está sozinho com você mesmo para buscar a sua jornada, o seu caminho. Você tira os mitos. Quando você retira os mitos, você tira todos os véus de Maia. Você fica diante de você mesmo, para buscar a sua jornada espiritual, sem um líder para te dizer para onde você tem que ir. A pior coisa que inventaram na face desse planeta até hoje são líderes. Os líderes fazem o quê? Guiam as pessoas. E a maior parte dos líderes são confusos, perturbados, não sabem nem para onde vai. Imagina 3, 10, 15 mil soldados seguindo Alexandre o Grande naquelas puta guerras. A troco de quê? Eu idealizando o meu imperador, não, estou ganhando pelo meu imperador, pelo meu rei. Uma merda esse rei, né? Puta, geralmente era um bando ignorante, doente mental. Manda César, puta doente mental. Homossexual, doente mental, desequilibrado, perturbado. Sabe, uma série de questões envolvendo esses grandes reis do passado, e o povo todo seguindo esses caras, cara. Uma puta loucura, puta doença mental, igual Hitler, né? Vamos seguir Hitler, né? E a Alemanha inteira, Hitler, pô. E você constrói essa ideologia, esse mito em cima de um homem, que é construído, ele não é verdadeiro. E com o tempo, a psicologia de massa ensina isso, que a gente começa a acreditar nesse mito. E se você começar a pegar esse crânio de cristal e fazer a mesma coisa com ele, você cria um outro mito. E parece que as pessoas vivem, gostam de viver com esses mitos. Elas não podem não ter esses mitos para vivenciar, para sobreviver. Eu, como sou de uma origem oriental, minha filosofia é mais taoísta, budista, zen, ou seja, eu não tenho essa visão de idolatria, não idolatro ninguém. Você está entendendo? Não tem estátua do Buda na minha casa, eu fico rezando na frente do Buda. Isso não existe. Sabe? Isso não existe. Entendeu? A busca interna é voltar lá dentro, é buscar o grande sagrado está dentro de você. Eu não construo um sagrado externo. Sabe? Eu não chego em qualquer lugar. As pessoas lá, se você já foi para Israel? Eu falei, não. Você não tem vontade de visitar os locais sagrados? Eu falei, eu não tenho nenhuma vontade de visitar o lugar sagrado, Muro da Lamentação, nada disso, não tenho vontade nenhuma. Mas lugar sagrado o quê? Lugar sagrado está aqui dentro do meu coração, cara. Não tem lugar sagrado para mim, sagrado está aqui. Por que você acha que eu vou chegar lá e me sentir no paraíso, estou na terra de Deus? Para com isso. Deixa de ser tonto. Deixa de ser bobo. Sai da sua casa agora, no seu quarto, qualquer lugar, esse é o local mais sagrado do planeta. Porque o lugar é você que constrói. O resto é mito. O resto é mística que envolver em cima de tudo isso. Sabe? Os religiosos criaram essa mística para prender você, para escravizar você de alguma forma. Na verdade, nós temos que nos libertar de todos esses mitos, de todos esses apegos. Você não precisa de um crânio de cristal para contratar um ET. Todos os ETs sabem quem você é e tem sua ficha completa. Os ETs que operam na Terra há muito tempo, isso eu posso falar de experiência. Senta, cruza as pernas, eleva seu pensamento para o céu, os sensores deles já estão captando. Eles sabem, todos que estão reencarnados nesse planeta, tem a ficha de todo mundo. Que esse pessoal todo aqui que controla, todo esse pessoal que está aqui nessa faixa, são muitos ETs, o que tem de operação de ET aqui, de seres de outras estrelas e tal. E todo mundo que está encarnado aqui na Terra está atrelado aos equipamentos. É uma vida controlada, nós temos uma vida sob controle dessas inteligências. Dos nossos mentores kármicos e tudo mais, que controlam a nossa experiência terrena. Sabe? Nós estamos tudo, as pessoas sabem quem nós somos. Nós aqui não sabemos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Mas pode ter certeza de uma coisa, os ETs sabem quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Eles sabem. Eles têm a nossa ficha completa de todas as nossas encarnações passadas.
Toda vez que um ET quer dar um contato para você, quer abduzir você, quer fazer qualquer coisa com alguém, não é o acaso. Isso foi muito planejado, foi muito calculado, para ver com quem, que pessoa, que tipo de gente ele vai dar uma intervenção, ele vai intervir, porque ele vai intervir na experiência kármica, ele vai intervir na jornada, no destino evolutivo do indivíduo, quando uma raça muito avançada abduz uma pessoa. Então tem um motivo pelas essas inteligências fazerem isso. Mas ele tem toda a sua ficha completa. Quando você chega diante de um ET, é abduzido por um ET, né, você está lá, você não sabe quem ele é, mas ele sabe quem você é. Pode ter certeza. E sabe quem você é muito mais do que você imagina. Porque você acha que ele só sabe que você chama Laércio, mora aqui em Limeira, né, pega seu currículo, né, fez escola aqui, faculdade ali. Não, o ET sabe muito mais. Ele sabe todas as suas encarnações passadas. Ele está lendo um outro nível de consciência seu. Porque o ET está nesse outro nível de consciência. Ele não é uma pessoa alienígena invasora que vem aqui comer criancinha na Terra. Por isso, eu não posso considerar esses crânios de cristal como de origem extraterrestre. Eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão. Tá? Eu quero que vocês vejam os documentários, vejam livros, tá? E vocês vão ver que essa controvérsia existe. Tá? Sobre a natureza desses crânios. Eu nunca vou depositar a minha realização pessoal, o meu desenvolvimento espiritual em cima de um objeto. Eu não conheço a natureza, não sei de onde que vem. Né? Por mais incrível que esse objeto possa parecer. Agora, ele pode ser interessante como objeto de estudo, como objeto de pesquisa. Pode ser algo interessante, como qualquer arqueólogo, quando encontra algo sofisticado, né? Pode ser muito interessante. Não é? Você está entendendo? O plano espiritual teve muita... Para não deixar para a nossa civilização primitiva objetos de alta tecnologia de civilizações avançadas do passado. Porque não teria sentido, a gente ia se matar com a coisa, né? A gente ia se matar com a coisa. Você está entendendo? Então esse seriado, né, o Stargate, Portal Estelar, ele mostra muito essa coisa. O que é uma civilização primitiva? Quando ela entra em contato com tecnologias muito avançadas. O que ela vai fazer com aquilo? Né? É um problema sério. Ela encontra armas, encontra isso, encontra objetos, encontra... do ponto de vista, né, do que é ser uma civilização avançada. Porque, na verdade, deste meu ponto de vista, não existe, presta atenção, vamos botar na cara, não existe civilização realmente avançada em superfície de mundos. Por quê? Porque superfícies planetárias são, na verdade, passagens, experiências para a consciência. Só experiências. Então, o projeto tem esses comandos siderais, eles não programam construir na superfície de mundos uma civilização com tecnologias extremamente avançadas. Por quê? Porque não é necessário. Por quê? Eles vão morrer, vão embora, não vão ficar aqui, não são daqui. Então, o que é importante que essas almas venham vivenciar? Não é uma tecnologia em volta, e sim uma experiência interior. É isso que vocês vão ter que entender, que toda alma, quando desce na superfície de um planeta, veste um corpo, ele está ali, o mais importante para essa alma é viver uma experiência interna. Desenvolver o amor, desenvolver a bondade, desenvolver esses sentimentos nobres, essa coisa superior. Tá? O plano superior não está preocupado em trazer a este homem que está aqui, com essa alma que está procurando, um desenvolvimento científico e tecnológico tão grande em volta dele. Porque não tem sentido. Acaba acontecendo o que vocês estão vendo no nosso mundo. No nosso mundo nós temos uma ciência e uma tecnologia que avançou nos últimos 100 anos, que mais escraviza o homem, transforma o homem em máquina, do que leva ele para uma transcendência, para uma iluminação. Vê as indústrias modernas são verdadeiras fábricas de robôs, fábricas de androides. Você bota 3, 4 mil pessoas trabalhando na produção, isso é uma verdadeira escravidão. O verdadeiro androidismo, o ser humano perdeu sua alma, perdeu seu espírito, perdeu sua existência. É isso que a tecnologia faz. Ao invés de você criar um conceito filosófico, de usar a tecnologia para um despertar, para um crescimento, não, isso não existe. Então ela se torna perniciosa, às vezes, ao redor do ser humano. Ela causa uma guerra nuclear, ela causa uma guerra sofisticada. Morte, massacre em massa. A tecnologia se torna ferramenta de massacre em massa.
né? As guerras do século XX são guerras de massacre em massa, bombas de destruição em massa. E você não vê a tecnologia a serviço de um despertar em massa, a serviço de uma tomada de consciência em massa. Você não vê. Então, na verdade, a grande tecnologia mais avançada só é permitida que se desenvolva aqui, ó, fora da matéria, nessas outras dimensões da realidade, onde é a nossa verdadeira morada. O espírito vem na terra de passagem, morre e vai embora. Então aqui sim existe desenvolvimento de uma tecnologia inimaginável por alguém que está encarnado. Entendeu? Então, não é permitido que aqui exista esses instrumentos de alta tecnologia extraterrestre, vivendo com o nosso meio, porque não vai ter sentido, nós não vamos saber como usar, né? E se usar também vai ser uma cagada uma atrás da outra, né? Que o ser humano vai fazer usando essa tecnologia, mas muito avançada. E a gente sabe o que eles estão fazendo com a tecnologia avançada. Você vê os países como os Estados Unidos, que tem uma tecnologia que escraviza todo o resto do mundo com a sua tecnologia de guerra, com o seu poder bélico, com o seu poder militar, e acabou. Com o seu dinheiro, com o seu poder financeiro. Escraviza, domina. Né? Então é isso. Eu acho que o toque está dado, a mensagem está dada. Nós não devemos, né, usar esses objetos, esses instrumentos, né, de origens duvidosas, que tem uma questão toda duvidosa em torno disso daí, como instrumentos de nossa salvação, de nosso verdadeiro despertar. Né? Nós devemos ter consciência de que inteligências extraterrestres não agiriam dessa forma para o nosso despertar. O nosso despertar depende muito mais de nós mesmos do que de uma tecnologia externa operando esse despertar. Nós temos uma experiência no mundo que nós temos que realmente vencer através de nosso próprio esforço, provocando nossas próprias mudanças em nossas vidas, entrando em contraste, em conflito com essa ideologia que nos oprime, que é a ideologia materialista, capitalista, ter coragem de fazer uma revolução contra essas ideologias e criar uma forma de vida nesse planeta muito mais harmônica, muito mais voltada ao crescimento espiritual, ao despertar da consciência espiritual, do que servir uma indústria, servir um banco, sabe? Ganhar muito dinheiro e achar que essa é a experiência que nós viemos viver na Terra, nessa encarnação. Aí quando morre, fica todo mundo chorando em velório, aí, né? Você não sabe por que o cara morreu, coitado, né? Entendeu? Porque viveu uma vida sem sentido. Né? Viveu uma vida atrás de dinheiro, atrás de montar uma indústria, atrás de ganhar. E não tem sentido. Tá? Então é isso. Desejo a todos um namastê, muita paz.